Nós somos a unidade da fé. A igreja que fala de Deus, que louva ao Senhor, que adora ao Senhor, que é temente ao Senhor. Falando de Deus, seus ministérios, suas bênçãos, seu agir em nossas vidas. Igreja Pentecostal, Unidade da Fé. A igreja que pratica o ID do Senhor. Eu sou da igreja com a gloriosa paz do Senhor, motivo de muita alegria, né? Nós estamos aqui para glorificar e bendizer o nome do Senhor. O Senhor é maravilhoso, o Senhor se encontra na casa, o Senhor ele faz do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, e muitas vezes nós não entendemos o agir de Deus em nossas vidas, né? Eu vou ler aqui em João 1, do 4 e diante. Amém? Estas coisas vos escrevo para que vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vós anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em treva, mentimos e não praticamos a verdade. Porém, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Palavra maravilhosa. O 5 diz assim, amém. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Realmente, no Senhor não há treva nenhuma. Não há engano. Não há que ele pecou, que ele fez isso, que ele fez aquilo, mas que ele morreu por mim, por você, pelos nossos pecados. Para que nós estamos aqui hoje, é porque ele morreu por nós. E nós temos que agradecer a cada dia o Senhor por isso. E muitas vezes nós esquecemos de agradecer o Senhor. Só sabemos que murmurar, mas nós temos que agradecer. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em treva, mentimos e não praticamos a verdade. É verdade. Se dissermos que temos comunhão com eles e andamos em trevas, nós somos mentirosos, né? Nós não estamos praticando a verdade, né? Porque muitos aí a gente vê, né? Está na presença de Deus, ao mesmo tempo que está na presença de Deus, está no mundo, está fazendo coisa para desagradar os olhos do Senhor. E o Senhor, ele entristece com isso. Ele fica muito triste. E nós não, nós estamos na luz. Nós falamos de Jesus, queremos nosso familiar na presença de Jesus. Por isso que nós demos bom testemunho e temos que dar a cada dia bom testemunho ao Senhor e a eles também, né? Para eles verem como nós somos diferentes, como a gente pratica a verdade. Porém, se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros,
e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós temos comunhão. Quando nós estamos em Cristo, nós temos comunhão uns com os outros. Até os das trevas, né? Se levanta, como foi dito, né? As lutas vêm, a adversidade vem, as palavras afrontosas vêm, mas a gente dá bom testemunho, né? Nós damos bom testemunho. A cada dia, a gente anda cada vez mais na luz. Por quê? Porque nós deixamos o Senhor resolver tudo por nós. Tem coisas que é para a gente falar, mas tem coisa, pastora, que não é para a gente falar, não. A gente tem que escutar e ficar calada, ficar quieta. Porque se a gente está na presença de Deus, se nós estamos caminhando com o Senhor, nós temos que deixar na mão dele, para ele agir. As lágrimas descem nos nossos olhos, porque muitas vezes a afronta é tão grande que as lágrimas descem, que a gente chora, né? Mas a gente não podemos fazer nada, sabe por quê? O Senhor vem e fala no ouvido da gente, aquietar que eu sou Deus. E se ele é Deus, por quê que você quer tomar a frente e quer resolver tudo? Até quando a gente está passando por situação difícil, a gente tem que entregar na mão de Deus. Porque o Senhor é aquele que envia sempre alguém na hora do socorro, bem presente na hora da angústia. Então, a gente tem que aprender a esperar no Senhor e confiar no Senhor, deixar depositar tudo na mão do Senhor e deixar o Senhor agir do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Não a gente agir, porque se a gente agir, a gente está passando na frente do Senhor. A gente, então, não precisa servir ao Senhor, porque a gente quer agir do nosso jeito, fazer do nosso jeito, da nossa maneira. Então, não adianta a gente servir a Deus. Mas como a gente somos sábios, nós temos que entregar na mão de Deus e deixar Deus agir e sossegar. Porque às vezes nós ficamos ansiosos, queremos para ontem, mas não é. O agir de Deus é no tempo dele, não é no meu e nem no seu tempo. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. É verdade. Porque às vezes nós pecamos. A gente pode, às vezes, não pecar com a boca, mas e o pensamento? O Senhor é aquele que é onipotente, onisciente, onipresente, né? Ele vê tudo, ele sonda tudo. O irmão me olha por fora, assim, ó. Mas o Senhor, ele me olha lá por dentro, olha meu coração, meu pensamento. Então, nós temos que ter um pensamento bom. Por mais luta que a gente passa, a gente temos que ter um pensamento bom. Deixar tudo na mão do Senhor, né? Porque a gente peca. A gente peca. Não adianta que a gente peca. Às vezes peca no pensamento, às vezes a gente fala até coisa que não é para falar. A gente fala, né? Reclama, às vezes a gente está no zap, fica reclamando, murmurando. O Senhor não se agrada disso, não. Da gente estar murmurando, está reclamando. Que isso? Se a gente estamos servindo um Deus que pode todas as coisas, nós não temos que reclamar e nem murmurar de nada. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Né? É só a gente confessar, né? Nosso pecado, que ele nos perdoa, né? Nós temos que abrir o coração, né? E falar para o Senhor. Ele já sabe tudo que a gente fizemos, mas nós temos que falar novamente para ele. Essa passagem me faz lembrar aquela mulher que foi pegada em adultério, né? Ali o Jesus estava ali na areia escrevendo
e aqueles homens, né, aqueles discípulos, viu aquela mulher pecando, pegou ela pelo braço e levou até Jesus. Para quê? Para ver o que Jesus ia falar. Jesus falou o quê? Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Não ficou um. Todos eles saíram, mas a palavra foi dita para ela. Foi dita para ela, vais e não peque mais. É a mesma coisa na nossa vida. Se a gente pecamos, a gente procura não pecar mais. Procura fazer do jeito que o Senhor quer. Aguentar muita situação. A gente tem que aguentar muita coisa mesmo. Sabia? Para servir a Deus, a gente tem que suportar. E a gente vê aí muitos crentes aí saindo no pau, falando palavras que desagradam o Senhor, xingando, né? Isso desagrada o coração do Senhor. O Senhor fica entristecido com isso, né? Nós temos que a cada dia nos purificar e servir ao Senhor, deixar tudo na mão do Senhor. Às vezes é um filho, uma filha que nos tira, né, da paciência, né? E a gente quer resolver tudo do nosso jeito. Mas a gente não temos que resolver. Nós temos que deixar Jesus resolver do jeito dele. Se Jesus falar, fala, você fala. Se falar, não fala, fica quieta. E aquela mulher foi quieta. Ela foi até Jesus quietinha ali. E eles puxando ela, né? Para ver o que Jesus ia fazer, né? Eles pensavam que Jesus ia xingar ela, né? Talvez seja isso, né? Falar, tira ela daqui, né? Mas não, vai e não peque mais. É isso que ele fala para mim e para você. Vai e não peca mais. Tem coisas que a gente não deve falar para os nossos filhos. Aí entristece, tem coisas que entristece, que a gente vê, tá entendendo? Às vezes, até dentro de casa, a gente vê coisas que entristecem a gente, mas a gente tem que aguentar calado e entregar na mão de Deus, né? E deixar Deus agir do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. A palavra não está em nós, se dissermos que não pecamos, porque nós pecamos sim. Pecamos e pecamos mesmo, mas nós temos que procurar cada dia se endireitar. Sabe por quê? Porque o adversário está aí fora vendo isso tudo. Tudo que a gente fala, tudo que a gente diz. Às vezes, a própria família se levanta e aponta a gente. E aponta a gente, fala muita coisa para a gente. Tem que fazer o quê? Ficar calada. Porque o Senhor manda ficar calada. Ah, crente bobo, não é bobo, não. É porque a gente tem um general que resolve as nossas causas. Quando a gente estava no mundo, a gente resolvia de um jeito. Mas agora que a gente está na presença de Deus, as coisas mudadas. Né? Ele que resolve tudo. Porque nossos filhos afrontam a gente. Fala certas coisas, a família também fala certas coisas que machucam a gente. Que dá vontade de falar, dá. Mas o Senhor conhece o nosso pensamento. A gente pensa e o Senhor já está sondando o nosso pensamento. O que a gente tem vontade de falar. Mas a gente ganha mais quando a gente fica calado. Que o Senhor ele entra com providência e coloca tudo no seu devido lugar. Às vezes, a gente vê certa situação aí, a gente quer botar até a nossa mão, mas a gente não pode botar. A gente tem que deixar Jesus resolver, porque Jesus sabe como agir, como resolver, né? E a gente não pode tomar nunca mesmo à frente do Senhor. O Senhor é maravilhoso. E agradeço essa rica oportunidade que possa falar mais no coração da igreja.